Olá, pessoal! Hoje nossa aula será sobre organelas citoplasmáticas. Então, nós estávamos estudando sobre a membrana, sobre os transportes que ocorrem através da membrana plasmática, e agora chegou a hora de olhar dentro da célula. O que acontece lá dentro da célula, o que tem lá dentro. Então, a aula de hoje será sobre isso, tá bom? Então, o objetivo é compreender como estão dispostas as estruturas que compõem essas organelas, né, tanto na célula animal quanto na célula vegetal, na procariótica, e identificar a função dessas organelas, porque cada organela citoplasmática tem uma função específica. Né? Como eu disse para vocês, é como se fossem pequenos órgãos, mas não podemos chamar de órgãos, porque não são formados por tecidos, né? São pequenos compartimentos com funções específicas, que estão lá dentro da célula. Essas são as organelas. Nós vimos no início do bimestre sobre a teoria celular. O que a teoria celular falava para a gente? Que todo ser vivo é formado por célula, né? Que a unidade básica do ser vivo é a célula. Tá bom. Quais são as partes fundamentais dessa célula? Nós vimos membrana, citoplasma e material genético. Se for uma célula eucariótica, nós teremos núcleo, tá bom? Membrana, já estudamos. Agora nós vamos para o citoplasma. O citoplasma, vejam aí nessa imagem, ó, animada aí. O citoplasma, ele é formado pelas organelas, que são aí nossos pequenos compartimentos dentro da célula, e pelo citossol. O que é isso? É o líquido gelatinoso que a gente tem lá dentro da célula. Então, o citoplasma, vamos dizer que é o espaço que está entre a membrana e o núcleo, tá bom? Então, o citoplasma, lembrando, é formado pelo citossol, que é o líquido, né? Gelatinoso, cheio de moléculas, substâncias, e pelas organelas, tá certo? Nós temos, então, como organelas, um sistema que a gente chama de sistema de endomembranas, tá? Endo de dentro, que é um grupo aí que a gente tem de membranas e organelas nas nossas células, lembrando que somente células eucarióticas possuem organelas, tá? As procarióticas têm só um tipo de estrutura que a gente chama de ribossomo, que a gente vai ver lá na frente. As organelas que eu vou falar daqui para frente, bactéria não tem. Procariótica não tem. Lembra que a bactéria é um exemplo de célula procariótica? Então, a bactéria ela só tem o ribossomo. Quando eu chegar no ribossomo, lembrem que aí sim a bactéria tem ele. Agora, o resto é de eucariótica, vegetal e animal, tá? Então, essa é uma diferença. Certo? Então, o sistema endomembranar, ele é composto por membranas e organelas que vão fazer funções importantíssimas para as células, desde modificação, empacotamento e até transporte de substâncias importantíssimas para a célula, como lipídios e proteínas, tá bom? Que vão aí dar todo o suporte para a célula produzir o que ela precisa. Então, é importante conhecer todo esse sistema, tá? E aí a gente começa, então, com a primeira organela, que é o retículo endoplasmático. Olha aí na imagem. Eu vou explicando e vocês vão olhando na imagem, tá? Aí de verde na imagem, vamos pegar aqui uma canetinha, aqui, né? Todo isso aqui é o nosso núcleo, tá? Então, ao redor do nosso núcleo, nós temos os retículos endoplasmáticos. Vou tirar aqui minha fotinha para vocês verem. São dois. Nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, tá bom? O retículo endoplasmático, ele vai ter um papel essencial para a célula, porque ele modifica proteínas e ele sintetiza lipídios, tá? Já já a gente vai falar quem faz o quê.
Percebam na imagem que esse retículo é um monte de túbulos membranosos aqui, ó, que é essa parte amarela e essa parte vermelha, tá? Esses túbulos membranosos, eles são ocos por dentro, porque lá dentro vai cair a proteína, vai ser sintetizado o lipídio, tá? Então, são membranas, túbulos membranosos ou bolsas achatadas que a gente chama. Percebam aí que são achatados, né? Então, esse túbulo membranoso, que é bem, vamos dizer que amplo, é o retículo endoplasmático. E ele tá, ó, juntinho do núcleo, tá bom? Esse retículo endoplasmático, ele é composto por dois tipos. Então, vamos lá. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso ou granular. Por que granular? Porque ele é cheio de grânulos. Quem são esses grânulos? São esses pontinhos aqui, ó. Olha esses pontinhos. Sabe quem são eles? São os ribossomos, estruturas produtoras de proteínas. Então, você já está sabendo aí uma função de mais uma estrutura, o ribossomo. O ribossomo é uma estrutura que produz proteína dentro da célula. E o retículo endoplasmático, que a gente vai sempre abreviar aqui, ó, RE, retículo endoplasmático rugoso ou granular, que você pode ver também por aí, ele é um retículo cheio desses grânulos, cheio de ribossomo. Então, o retículo endoplasmático rugoso está repleto de ribossomos, tá? Ele é cheio de ribossomos na sua superfície. Se ele tem ribossomo, pensa só, ribossomo não produz proteína, então o retículo endoplasmático rugoso está ligado à produção de proteína. E aí, no seu interior, não é oco lá dentro, como eu falei, as proteínas vão entrar, então, no retículo endoplasmático e ele vai modificar essas proteínas como for necessário ali dentro daquela célula. Então, o retículo endoplasmático rugoso está relacionado com a produção de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso ou agranular, há de ausência, tá? Ele não tem ribossomos. Vou tirar aqui, ó, ele não tem ribossomos. A sua superfície é lisa, por isso que ele chama retículo endoplasmático liso, tá bom? Então, ele não tem, ó, ribossomos. É essa parte aqui. Ele não tem ribossomos na sua superfície, tá? Essa é a característica que a gente diferencia ele visualmente do retículo endoplasmático rugoso. Quais são as funções do liso? Ó, a função principal do liso é a produção de lipídios. Lembra que os lipídios estão relacionados com a produção de hormônios? Hormônios esteroides, nós vimos isso. Nós já vimos isso lá nas biomoléculas. Então, a principal característica do liso, retículo endoplasmático liso, é produção de lipídios e hormônios esteroides. Além disso, ele desintoxica o nosso organismo, ele desintoxica a célula, tá? É aqui no retículo endoplasmático liso que ocorre a desintoxicação, por exemplo, de medicamentos, de venenos. Acontece aqui no retículo endoplasmático liso, tá bom? E ele também consegue armazenar íons de cálcio, que é muito importante para o nosso organismo, cálcio. Ele constitui, por exemplo, os nossos ossos, então o cálcio é muito importante, tá? Essa é uma organela chamada retículo endoplasmático liso, tá? Nós temos outra organela também muito importante aqui, ó, essa organelazinha que eu sublinhei, que a minha fotinha fica atrapalhando, por isso que eu tirei, que é essa aqui em cima, ó, de verde, que é a chamada de complexo golgiense ou complexo de Golgi. O complexo de Golgi, sabe o que ele vai fazer? Ele vai receber as proteínas, os lipídios que foram produzidos pelos retículos, tanto liso quanto o granular, né, ou rugoso. E quando ele recebe essas proteínas e lipídios, o que ele vai fazer? Olha só, eu sublinhei para vocês. Ele vai organizar, empacotar
e distribuir essas proteínas e lipídios para onde precisar. Ou para ser usado dentro da célula, ou para ser usado fora da célula, né? Quem vai dizer isso aí é a sua célula, o seu núcleo que vai mandar a ordem. Ó, eu quero que manda para fora, para o meio extracelular, ou eu quero que use aqui dentro da célula. Então, o complexo de Golgi é o nosso centro distribuidor. Ele vai organizar tudo, ele recebe as proteínas, os lipídios. Se tiver que modificar mais um pouquinho, ele modifica. Se tiver que terminar ali a organização, a modificação. Organiza, empacota em vesículas. Percebam que aqui, ó, tem vesículazinhas, ó. Então, ele empacota nessas vesículas e aí ele distribui, ele endereça. Ele manda para o endereço que precisa. Ou o endereço é dentro da célula, ou o endereço é fora da célula. Então, ele é muito importante, o complexo de Golgi, o complexo golgiense. A próxima organela são os nossos lisossomos, que eu aqui, ó, mostrei na figura aqui, circulei. Os lisossomos são organelas que estão relacionadas, não pode esquecer essa palavra-chave, com a digestão celular. Então, olha só, qual a função do lisossomo? Digestão celular, professora. Ou intracelular, né? Digestão dentro da célula, dentro da célula. Então, lá dentro do nosso lisossomo, que eu mostrei aqui, ó, tá cheinho de enzimas digestivas, tá? Então, quando o lisossomo se funde a alguma coisa, aqui é um exemplo de uma célula de defesa. Essa célula de defesa incorporou um organismo estranho, que é esse marronzinho aqui, ó. No que ela incorporou esse organismo estranho, o lisossomo vem doidinho, cheio de enzimas e se funde a esse organismo estranho e digere ele, faz a digestão dele, que ele não pode ficar ali dentro da célula. Então, o lisossomo, ele está relacionado à digestão intracelular, porque ele é rico em enzimas digestivas, tá bom? Esse fenômeno aqui, ó, de englobar partículas, formar pseudópodes, nós vimos na aula anterior. É o processo de fagocitose. E quem atua junto da fagocitose é o nosso lisossomo. O lisossomo, ele vai lá na vesícula da fagocitose, se funde a ela e digere aquele conteúdo. Então, o lisossomo, ele degrada tanto essas partículas, quanto, por exemplo, organelas que precisam ser renovadas, ou partículas que estão dentro da célula e precisam ser destruídas, recicladas. Ele faz essa digestão, é o lisossomo. Outra organela importante é o peroxissomo. O peroxissomo é uma organelazinha, ele está na forma de uma vesículazinha que está lá dentro da sua célula. E ele é responsável pela lise. O que é lise? Todo mundo já sabe que lise significa quebra. Ele faz a quebra de ácidos graxos. O que é ácido graxo? Ácido graxo, ele é utilizado, por exemplo, para a síntese de colesterol. Todo mundo sabe que colesterol faz parte das nossas membranas, membrana da nossa célula. Ele dá a fluidez da nossa membrana, isso aí a gente já viu. Então, o peroxissomo é importantíssimo. Lá dentro dele é cheio de enzima, tá? Ele vai oxidar esses ácidos graxos para formar o colesterol. E quando ele faz isso, ele forma um composto chamado peróxido de hidrogênio, H2O2. Por isso que ele recebeu o nome de peroxissomo, por causa do produto dele. Quando a enzima lá dentro dele age, oxidando o ácido graxo, quebrando o ácido graxo, forma peróxido de hidrogênio. Por isso que o peroxissomo recebeu esse nome, tá? Outra coisa, álcool, né, que ingere, também é desintoxicado aqui dentro do peroxissomo, lá no fígado, tá? Então, lá nas células do fígado, por exemplo, a pessoa, ó, entornou, bebeu bastante. Lá nas células do fígado, os peroxissomos vão entrar em ação,
vão começar a quebrar aquele álcool, a desintoxicar o nosso organismo, tá? E de quebra vai ter a produção aí de peróxido de hidrogênio, tá bom? Outras organelas muito importantes que vocês jamais podem esquecer são mitocôndrias e cloroplastos. As mitocôndrias, olha só, número 1 aqui, ó, nossas mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular. Sim, a sua célula respira. E quem faz isso é a mitocôndria. E o cloroplasto, por sua vez, é a organela presente apenas na célula vegetal, comparando animal com vegetal, tá? E ele realiza fotossíntese. O cloroplasto realiza fotossíntese, porque a clorofila, o pigmento fotossintetizante, está lá dentro dele. Outros organismos também possuem cloroplasto. Quais organismos? Organismos que realizam fotossíntese, alga, por exemplo, tá? Mas comparando aqui apenas animal e vegetal, nós estamos, tá bom? Então, mitocôndria e cloroplasto são organelas que realizam funções vitais, todas são, na verdade, né? Sendo que a mitocôndria realiza a respiração celular e o cloroplasto realiza a fotossíntese, porque lá dentro dele tem a clorofila, e a clorofila é quem capta a luz necessária para realizar a fotossíntese. Tanto mitocôndria quanto cloroplasto são organelas que possuem duas membranas, tá? São organelas especiais, elas têm duas membranas, têm DNA próprio, as outras organelas não têm isso. Então, são organelas muito, muito especiais, tá? E nós vamos estudar elas com mais detalhes nas aulas de respiração e de fotossíntese. Quero que vocês guardem a função das duas, tá bom? Outra organela importante são os vacúolos, exclusivos da célula vegetal, tá? Nós vimos essas diferenças nas aulas anteriores. O vacúolo da célula vegetal, exclusivo dela, ele vai atuar no quê? Já falamos, no equilíbrio osmótico. O que é equilíbrio osmótico? Equilíbrio de água. Então, ele vai atuar ali no quanto que entra e sai de água naquela célula vegetal. Além disso, aqui nesse vacúolo, vão poder estar armazenadas substâncias diversas, como toxinas, pigmentos, substâncias de reserva, pode estar aqui nesse vacúolo armazenado, tá? Então, pensou em vacúolo, de imediato tem que lembrar no equilíbrio osmótico, equilíbrio de água, tá? E também lembrar que ele pode armazenar substâncias, tá bom? Além disso, esse equilíbrio de água, ele trabalha aí no pH da célula, tá? Lembrar dessas funções. Agora, os ribossomos que eu tinha mencionado lá no início para vocês. Os ribossomos, eles estão presentes tanto nas procarióticas quanto nas eucarióticas. Então, aqui a bactéria entra agora. O resto, a bactéria não tinha. Agora, a bactéria tem essa estrutura. É a única estrutura que a bactéria tem, é o ribossomo. Já falei o que faz. Ribossomo produz o quê? Proteínas, tá? Então, o ribossomo é o centro produtor de proteínas da célula. É aqui que são produzidas todas as proteínas, tá? Os ribossomos possuem duas subunidades que a gente fala. Essa subunidade maior aqui e a subunidade menor. Elas se unem e formam um ribossomo, tá? Essa é a estrutura dele. A gente vai ver com mais detalhe quando a gente for ver, quando nós formos falar sobre síntese proteica, será uma aula, tá? O que precisa guardar é que os ribossomos estão presentes tanto em células procarióticas quanto eucarióticas e são responsáveis pela produção de proteína. Outra organela importante são os centríolos. Os centríolos, eles vão participar da divisão celular. Então, quando a célula for dividir, o nosso centríolo vai se duplicar e ele vai permitir
a distribuição do material genético, dos cromossomos. O centríolo participa, então, da divisão celular, ele permite a ocorrência da divisão celular e é a partir deles que se formam os cílios e flagelos de diferentes células, tá? Então, diferentes células têm cílios e têm flagelos, e eles se originam dos centríolos, então eles são importantes. Sem eles não acontece divisão celular também, nós vamos aprender, tá bom? Por último, nós temos o citoesqueleto. O citoesqueleto, tá? Tá representado aqui na imagem, tá? São esses microfilamentos que nós temos lá na célula. Ele é responsável por dar sustentação e resistência para a célula, e através desses microfilamentos do citoesqueleto, a célula consegue se movimentar. Um exemplo é a célula da ameba. Olha aqui uma ameba se movimentando. Ela só se movimenta graças ao citoesqueleto, que dá toda a estrutura, a sustentação que ela precisa, através dos seus microfilamentos, tá bom? Então, o citoesqueleto, o que ele faz? Sustenta a célula e permite que ela se movimente. É como se ele formasse um esqueleto mesmo na célula, tá? Esse citoesqueleto, ele vai dar para a célula todo, vamos dizer, a estrutura necessária para que ela tenha uma sustentação, para que ela tenha uma resistência, não rompa, e para que ela se movimente aonde precisar. Seja o movimento das organelas, seja o movimento aí igual dessa ameba, tá bom? Aqui é um quadro para quem quiser aí tirar um print, tá? E salvar as principais funções das principais organelas, tá bom? E aí vocês, então, guardem aí na mente, porque isso é muito importante, cai muito em prova, vocês precisam saber sobre as organelas celulares, tá? Além disso, pessoal, para quem gosta de resumo, aí vai um resuminho para vocês, tá? Quem sustenta e movimenta a célula, síntese, armazenamento e transporte, aonde que é, metabolismo energético, aonde que acontece. Então, para quem gosta de resuminho, tira um print ou então copia no caderno, tá? Vocês sabem que eu gosto de colocar esses resumos para que vocês fixem a matéria. E aí, qualquer dúvida, coloquem no grupo, me perguntem, tá bom? E a gente se vê, então, se encontra na próxima aula. Um abraço para todos, até mais, gente!